Carlos Prates pode vencer o Islam Makhachev e eu vou te provar. Fala, esquadrão, Diego Veiga na área e vamos de análise Carlos Prates versus Islam Makhachev. Tanto Prates quanto o Makhachev são canhotos e como 90% dos canhotos são contragolpeadores. O Islam é um contragolpeador padrão, ele precisa que o adversário dele tenha uma ação para que ele consiga responder em cima dessa ação. E como é que ele cria esse cenário? Através de fintas e movimentações. Islam força seu adversário a arremessar um golpe para que ele arremesse um golpe por cima. Desse golpe há uma resposta e dessa resposta há outra resposta do Islam. O Islam tem um bom controle de distância para poder contragolpear seu adversário. Se essa distância é rompida, ele acaba clinchando seus adversários ou entrando em queda. Eu te recomendo que assista meu último vídeo, onde eu faço a análise completa do Islam Makhachev. Vai te ajudar muito a compreender esse vídeo aqui. Dentro do clinch, o Islam tem duas técnicas padrões. Uma queda clássica do Muay Thai e uma queda do Judô. Nessas duas quedas ele faz aquela malandragem que a gente citou lá no último vídeo. A queda clássica do Muay Thai consiste em o Islam estar no clinch, controlando a nuca do seu adversário e o punho dele, onde ele arremessa um joelho no corpo do seu adversário e o adversário responde. Ele acaba calçando o pé de base do seu adversário enquanto o joelho do adversário está no ar, rotacionando o corpo dele. E usa aquela malandragem lá da mão dos dedos dentro da luva para completar essa queda. Se estiver na frente do juiz, ele segura no punho normalmente. Nas últimas lutas do Islam, a gente viu uma melhora significativa no striker dele. Cada luta ele traz um recurso novo. E recursos de striker do Muay Thai. A iniciação do clinch depois do cruzado, controlando a nuca. O joelho padrão, jogando a canela para fora e furando o abdômen do adversário, e o seu padrão de chute. Na luta com o Jack Madalena, o Islam trouxe ótimos calf kicks, que causou muitos danos ao ex-campeão. Porém, onde o Islam está evoluindo, o Prates é mestre. Como o Islam, o Prates também é um contragolpeador, mas não é um contragolpeador padrão. O Prates tem um controle de distância ainda melhor que o Islam. Ele não necessita de aberturas de distâncias e fintas para que seu adversário o contragolpeie para ele poder contragolpear junto. E não fica desconfortável quando sua distância é quebrada. Na luta contra o Leon Edwards, o Prates conseguiu neutralizar todos os calf kicks que o Leon arremessou na perna dele. Prates consegue criar ângulos para arremessar seus golpes através de pressão que ele faz nos seus adversários. E essa pressão nem sempre requer um golpe, mas sim sua presença na frente dele. Essa pressão obriga o seu adversário ou a arremessar um golpe, ou entrar em queda, ou ficar acuado tomando golpes dele. Nesse jogo existe uma grande drenagem de energia do seu adversário, porque ele precisa estar o tempo todo se ajustando ao Prates. E quando ele erra por milésimo de segundos, ele é contragolpeado. O Prates também tem uma facilidade de iniciar sequências. E nem sempre essas sequências começam com um golpe de verdade. Um jab falso, um direto por cima, é o suficiente para causar um dano imenso no seu adversário ou acabar a luta. Como o Prates e o Islam são canhotos, na maioria das vezes a gente não vai ter bases espelhadas nessa luta. Aquela base padrão quando o canhoto está com o destro. Nessa base de canhoto versus canhoto, teremos a perna da frente exposta para a perna de trás. Então teremos muitos calf kicks. E nesse jogo o Prates terá vantagem. Base espelhada nessa luta a gente vai ter quando o Prates propor. Será muito difícil o Islam abrir mão da sua base de canhoto para uma base de destro para tentar golpear o Prates. Por mais que o Islam tenha evoluído no striker, trabalhar de forma ambidestra, acredito que não seja um ponto que ele ainda atingiu. Mas o Prates sim. O Prates irá trocar de base para base destra para propor a base espelhada, para que seu joelho entre diretamente no tronco do Islam ou no rosto do Islam se o Islam descer para entrar uma queda. Como o Islam, o Prates também arremessa aquele cruzado por trás da cabeça do adversário para criar o clinch e colocar seu joelho. Então a gente vê algumas técnicas muito parecidas dos dois, porém com a evolução técnica muito maior do Prates, por causa da sua imensa carreira com mais de 100 lutas no Muay Thai, com mais de 6 anos morando na Tailândia. Todas as técnicas que o Islam tem evoluído, o Prates está muito à frente dele. No striker. Se essa base espelhada durar por alguns segundos, teremos chute na cabeça, joelho no corpo e muitos diretos no rosto. Joelho no corpo, chute na cabeça e direto no rosto por parte do Prates e chute na cabeça por parte do Islam. Nesse cenário de luta, é ideal que o Prates não tente chutar o corpo do Islam. Todo grappling ele precisa ter uma perna firme para poder entrar em queda, para poder descer níveis. E como os dois estarão em bases padrões de luta, o Prates terá a vantagem de arremessar esses calf kicks na perna do Islam.
Esses calf kicks não podem ser arremessados sem nenhuma finta, sem nenhum golpe de preparação, porque o slam irá quedar o Prates. Como eu falei, o Prates consegue criar situações que acaba confundindo a cabeça do seu adversário. E isso ele consegue fazer muito bem contra o slam, obrigando o slam a se preocupar com alguns golpes falsos, como jabs, e tomando uns calf kicks. Acredito que as quedas de clinch do slam não irão funcionar contra o Prates, até porque o Prates já está vacinado contra isso aí. O Prates faz clinch a vida dele toda na luta. Sim, e eu sei, não é um clinch padrão de Muay Thai, a gente tá no MMA, mas o Prates está bem adaptado nessa área. O Prates tem boas defesas de queda, são defesas de queda que já foram usadas contra o slam e funcionaram. Não vou nem levar em consideração o Prates ser faixa preta de jiu-jitsu, até porque quando ele cair, essa não será uma preocupação dele, de ficar por baixo e tentar finalizar o slam. Mas isso lhe dará um conforto para que ele consiga se ajustar e poder fazer suas defesas. Onde o Prates controla a nuca do adversário, a mão secundária vai na bunda do adversário, ele sai o quadril, usando a força do seu adversário e o peso do seu corpo contra o adversário, fazendo ele cair de cabeça no chão. A defesa de single leg ou de double leg do Prates é muito boa. Uma técnica que o Prates poderia adicionar no jogo dele é o Game Roll. Existem defesas de queda em situações de solo que todo striker precisa saber. O Game Roll é uma delas. Ao tocar no chão quando o adversário está nas suas costas, você pode rolar por cima do seu ombro, na forma diagonal, forçando o ombro do seu adversário, o obrigando a acompanhar o giro ou soltar o giro para não sobrecarregar o ombro dele. Nessa manobra se inicia um scramble e ali acontece várias posições. E na maioria das vezes quem fez o Game Roll acaba em uma posição de vantagem. Portanto, é ideal o Prates adicionar o Game Roll ao seu jogo. Nessa luta, o Prates vai ter que fazer o que ele fez com o Ian Gary, que ele não deveria ter feito na luta do Ian Gary. Na luta do Ian Gary, quando ele entrava em queda em Prates, o Prates defendia, tocava o solo e conseguia reverter a queda, usando essas defesas de queda da mão por dentro das pernas e ganhando posições em cima do Ian Gary. O que acontecia? Em vez do Prates aproveitar as situações por cima do Ian para poder fazer ground pound e machucar o Ian Gary, o Prates acabava subindo. Na luta do Ian, era ideal que o Prates aproveitasse as situações de grappling, até porque eu acho que o grappling do Carlos Prates é melhor que o do Ian Gary. E seu ground pound é muito mais agressivo, a gente viu isso acontecer no quinto round. Porém, na luta contra o slam, quedas vão acontecer e o Prates vai conseguir raspar. Assim esperamos. E quando ele conseguir, ele tem que fazer exatamente o que ele fez com o Ian: subir. O Prates precisa tomar cuidado quando estiver por baixo do Islam Makhachev, que vai acontecer, não tem como ele lutar 5 rounds com o Islam e não cair. Ele precisa tomar muito cuidado na hora de subir, para não acontecer o que aconteceu com o Renato Moicano, com o Just Poirier e alguns outros lutadores da carreira do Islam. O triângulo de mão do Islam é muito forte, muito ajustado, é muito difícil ele perder essa posição. Não vejo se essa luta acontecer do Prates contra o Makhachev acabar por decisão. Acredito que acabaria no terceiro round ou até no quinto round por nocaute do Prates. Se você concorda comigo ou discorda, comenta aí. Também, se você quiser uma análise mais profunda do Carlos Prates ou de qualquer outro lutador, digita aí embaixo que eu vou produzir esse vídeo. E não esquece de seguir o canal, ativar o sininho, compartilha para quem gosta de MMA e vamos nessa.